Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Glória a Deus. Amém? Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Se o Cícero for colocar para a gente aqui, eu estou lendo a revista e atualizada. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Amém? Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Amém? Pai, esta é a tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações. Eu concordo com a oração do pastor Jadir e peço que o teu Espírito Santo possa falar conosco aqui nessa noite através da sua palavra. Que seja o Senhor, que seja somente o Senhor a falar conosco aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Dê um graça e paz para quem está aí perto de você. Diga para essa pessoa aí, que bom te ver aqui hoje. Hoje eu estou meio que privilegiado, né? Eu tenho 2 pastores aí no auditório. 2 pastores que vieram nos abençoar. Talvez você pense: ô pastor, o senhor está sendo egoísta demais, o senhor está pregando com 2 sentados no banco aí, né? Amém? Então, irmãos, vamos lá, agora a nossa mensagem. Já citei os pastores aqui presentes com a gente, sou honrado pela visita dos irmãos, e hoje eu queria trazer uma mensagem ao coração dos irmãos sobre congregar, né? Escolhi esse texto porque talvez seja o texto no Novo Testamento que traz de maneira mais clara para a gente essa palavrinha, congregar. É sempre importante, até à luz do texto que nós lemos aqui, dá para perceber que os irmãos, né, que são os destinatários dessa carta, os irmãos hebreus que estão recebendo essa carta, em algum momento eles estavam parando de congregar, né? E aí o autor da carta aos hebreus, ele fala a partir desse versículo de número 25, justamente sobre esse abandono do congregar, que não era para deixar de fazer isso, e que era para admoestar os irmãos, principalmente quando percebêssemos que o dia do Senhor está perto. Então eu quero cumprir esse texto, essa ordenança nessa noite, né? Eu quero admoestar os irmãos, porque o dia do Senhor está muito perto. Nós estamos aí para estourar uma guerra a qualquer momento, né? O Hamas está para atacar Israel em resposta ao assassinato do principal líder palestino algumas semanas atrás. Israel está se preparando para um ataque. Isso são guerras e rumores de guerras, que ainda não tem nada a ver com a gente aqui, mas para ter, basta um estralar de dedos e o negócio acontece e Jesus vem. Então, principalmente sabendo que o dia do Senhor se aproxima, eu quero trazer uma palavra de admoestação no bom sentido. Não vou bater muito nos irmãos hoje não, para que nós possamos falar sobre o congregar. Não apenas pela batalha contra a igreja no congregar, mas muitas vezes até na questão de frieza espiritual. Porque se existe alguém, se existe uma instituição que quer ver você deixando de congregar, essa instituição se chama inferno. Ela existe, essa instituição é real. E ela vai fazer de tudo para que você pare de congregar. Às vezes essa instituição chamada inferno vai se apropriar de algum erro da igreja para colocar no seu coração
o desejo de parar de congregar. Essa, na verdade, é a desculpa da maioria. Muitas pessoas pensam assim: eu não vou na igreja mais porque o pastor fez isso. Eu não vou na igreja mais porque o irmão fulano de tal fez aquilo outro. E aí isso acaba se tornando uma mera desculpa. Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e ela começou a desaguar as desculpas dela lá para mim, falando: olha, eu não vou porque eu ia e aconteceu isso e aconteceu aquilo, e a célula era lá em casa, e o pessoal teve inveja da televisão que eu comprei, do não sei o que, e foi acabando, e virou briga, e não fui na igreja mais. Mas na verdade é uma desculpa. É uma desculpa para quem quer continuar na bebida, no alcoolismo, na prostituição, na vida errada, na vida torta. Quando uma pessoa conhece o Evangelho, entende as exigências do Evangelho e ele quer pular fora, então ele acaba arrumando uma dessas desculpas aí que o diabo sempre vai apresentar para nós como um prato, como um banquete, como um motivo para que você pare de congregar. Congregar é extremamente importante, não é algo que fazia parte apenas do Novo Testamento, não é algo apenas da carta do apóstolo, Apolo provavelmente, aos Hebreus. O congregar vem desde o Antigo Testamento. Quando os hebreus ainda eram uma família, eles congregavam com Abraão, com a família de Isaac, com a família de Jacó. Posteriormente, no Egito, principalmente, quando chegaram no Egito, haviam as necessidades de, em algum momento, eles prestarem um culto coletivo. Quando nós falamos de congregar, nós estamos falando de um culto coletivo. Então, isso vem desde o Antigo Testamento. Esse coletivo, ele é importante para Deus. E ele começou a ser uma instituição divina a partir do tabernáculo. Não é? Quando Deus institui o tabernáculo no meio do acampamento, no deserto, era tanto para que o pessoal oferecesse os seus sacrifícios individuais, como também um ponto de referência, para que em alguns momentos a adoração, a congregação, se reunisse naquele acampamento e prestasse a Deus um culto coletivo. Isso se tornou mais forte ainda com o templo. E com o crescimento de Israel durante o período interbíblico, os judeus desenvolveram um sistema que pudesse atender o culto coletivo de todo mundo, porque estava difícil já no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, depois que eles retornaram da Babilônia, e a nação se estabeleceu, e essa nação estava crescendo cada vez mais. Estava difícil reunir todo mundo no templo ou no tabernáculo, até porque o templo reconstruído era um templo bem menor do que o templo de Salomão. Então estava difícil reunir todos no templo para que eles pudessem congregar. No período interbíblico, o judeu desenvolve a sinagoga. E a sinagoga era tipo o lugar de se congregar na sua própria aldeia, na sua própria cidade, não é? Todas as cidades em Israel, no período de Jesus, tinham uma sinagoga para que aos sábados, os homens, infelizmente, não era aberto a mulheres, a não ser algumas poucas atividades durante o ano, os homens pudessem, aos sábados, estarem na sinagoga para ali congregarem diante do Senhor, Quando a igreja é instituída em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a descida do Pentecostes, mesmo sem o Pentecostes, os irmãos já se reuniam, já congregavam coletivamente, na casa uns dos outros, ou mesmo no cenáculo do templo, em uma salinha dentro do templo, porque sabiam que em algum momento algo aconteceria e eles precisavam estar juntos, reunidos, para que a promessa do Pai, de Atos 1:8, os alcançasse, se cumprisse sobre a vida deles. Quando a igreja já formada, já instituída pelos apóstolos, começa a crescer, em cada cidade os apóstolos plantavam uma igreja, Esse negócio de plantar uma igreja não é de agora, isso vem desde os apóstolos. Eles não chegavam numa cidade, pregavam o evangelho e falavam assim: agora você fica na sua casa, você aceitou Jesus, agora é só você esperar Jesus voltar e não precisa fazer mais nada. Não era assim. Uma igreja era instituída,
atividades eram realizadas, funções eram delegadas, lideranças eram levantadas, instituições, desde o período apostólico, nasceram, porque congregar é uma consequência de quando nós servimos a Deus. Então, hoje é uma necessidade também de falarmos assim muito sobre congregar, porque nós temos uma luta contra o congregar. Há pessoas hoje que pensam que pode ficar no online, que se ele assistir um culto na internet, que se ele participar de uma igreja virtual, tem até um nome, o André Valadão deu um nome aí para um ministério a respeito disso aí, né? Que você tem avatares, na hora do culto você entra no computador lá, liga o seu avatar entra para dentro do culto, o pastor André Valadão faz um culto lá, e tem gente que entende que isso aí, entre aspas, estaria valendo, então eu não preciso mais. Eu posso congregar, né, em casa. Existe uma chamada intensa hoje para o online e causa prejuízos para a igreja local e causa prejuízos espirituais na vida das pessoas que querem aderir a esse movimento. Por isso que é importante falarmos de congregar, porque o congregar não é de agora, é uma necessidade cultica do ser humano. O nosso culto, que nós não podemos entender, é que o nosso culto ele é apenas coletivo ou ele é apenas individual. Nós não podemos entender isso. O seu culto precisa ser os dois. Primeiro conselho que eu quero deixar aos irmãos, se eu pudesse dar um título a essa mensagem, esse seria o título, Conselhos para Congregar. Primeiro conselho que eu quero deixar aos irmãos aqui nessa noite, sobre a oportunidade que Deus tem nos dado de congregar, é que o nosso culto ele precisa começar no individual e terminar no coletivo. Não pode ser um e nem pode ser só o outro. Precisa ser os dois. Nós pensamos errado quando imaginamos que o nosso culto é só entrar por aquelas portas. É uma ideologia errada pensar que o nosso culto é na quinta-feira das 19h30 às 21 horas. Isso é errado. O nosso culto ele é constante. O seu culto começa no momento que você acorda, termina no momento que você dorme, e olha que enquanto você dorme, a palavra de Deus ainda te garante que tem um anjo lá cuidando de você, né? O Senhor ainda está te guardando. O nosso culto não é apenas no coletivo, o nosso culto é diário. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu preciso entender que o meu culto não é só coletivo, que o meu corpo é um culto a Deus. O seu corpo é um sacrifício ao Senhor. A sua caminhada cristã é um culto a Deus. Você tem que estar cultuando ao Senhor no seu local de trabalho. Você tem que estar cultuando ao Senhor na sua família, na sua casa. Você tem que estar cultuando ao Senhor 100% do seu dia. Nós não deveríamos ter momentos de oração, nós deveríamos viver em oração. Nós não deveríamos ter momentos de louvor, nós precisamos viver louvando. Nós não precisamos ter momento onde Deus vai falar conosco. Deus deveria estar falando conosco o dia inteiro, em cada decisão que nós vamos tomar no decorrer do nosso dia a dia. Em cada palavra que sai da nossa boca. O nosso culto ele começa no individual. Ele não pode ser só coletivo e ele não pode ser só individual. Não vou precisar da igreja mais. Eu agora vou cultuar na minha casa sozinho. Eu adoro, eu louvo, eu prego para mim mesmo, eu ouço uma mensagem da internet, eu resolvo meu problema. Não pode ser assim, porque não é assim ao longo da história. Ao longo da história que eu contei para você aqui, terminou na congregação, todas elas. Dos judeus, da família abraâmica, a nação de Israel, a igreja do Senhor no Novo Testamento, sempre finalizou na congregação. Eu cultuo individualmente, o resultado disso é o coletivo. Nós precisamos estar reunidos aqui, porque quando nós estamos reunidos, a bênção de Deus vem sobre a vida da igreja. E o que eu vou citar para você não é doutrina. O que eu vou citar para você não é regra,
O que eu vou citar para você não é uma obrigação, é um experimentar. O texto do Salmo 133, que como é um salmo, não serve para ser doutrina, diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que escorre sobre a barba de Arão. Olha a referência do salmista ao povo de Deus congregado num lugar, a unção sacerdotal. Isso não quer dizer nada para o pastor, nem para o sacerdote, não é isso. O salmista está dizendo que quando os irmãos estão em comunhão, na congregação, a unção de Deus é liberada sobre aquele lugar. Quando você sai de sua casa e vem para cá, há uma unção liberada de Deus aqui neste lugar. Há algo diferente neste lugar. Há algo diferente. A unção de Deus é sobre a sua igreja. O Pentecostes alcança o coletivo. Não dá para ser só individual. Pode não ter o melhor louvor. Não é o Fernandinho que está aqui cantando para você, nem a Ana Paula Valadão. Muitas vezes é o Tiago, a Joaquina, a Márcia, pastor Jadir, os meninos que nos ajudam aqui de vez em quando, mas não há louvor como esse. Não é porque a turminha é boa, é porque o louvor em congregação, ele é diferente, ele é especial. Há uma unção de Deus quando você está adorando na igreja. Por isso que nós precisamos começar a quebrar aquele conceito de que nós viemos na igreja para buscar alguma coisa, porque quando a gente vem na igreja para buscar alguma coisa e não encontramos nada, nós nos frustramos. Qual de nós aqui dentro dessa sala talvez nunca pensou assim: não vou na igreja hoje não, é a mesma coisa, não está acontecendo nada diferente. Pastor prega, a irmã Márcia canta e a gente vai embora. Pastor prega, a irmã Márcia canta, a gente vai embora. Quando nós estamos aqui para buscar alguma coisa e não recebemos nada, nós nos frustramos, aí nós paramos, nós deixamos de congregar, porque mudamos a nossa concepção. Entendemos que só viemos aqui para receber algo e não temos que dar para Deus algo. Não, o culto é justamente entrarmos por essas portas para oferecermos a Deus alguma coisa. É o culto que começou individualmente e vai terminar aqui junto comigo e com você. Coletivamente nós vamos oferecer a Deus algo e a unção dele vai ser derramada sobre as nossas vidas. Por isso que Hebreus nos ensinou a não deixar de congregar. O segundo conselho é este: mude o seu conceito sobre estar na igreja. Nós estamos aqui para render a Deus a nossa adoração. Eu sei das suas tribulações, eu sei das suas angústias, eu tenho coisas para apresentar diante do Senhor aqui nessa noite que eu preciso dele. Isso não quer dizer que você não pode fazer isso. Nós teremos um momento para isso. É importante que a igreja dedique tempo a isso, a você falar diante de Deus com súplicas e ações de graças, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Quais são os seus problemas? Quais são as suas dificuldades? Mas precisamos entender no nosso conceito sobre adorar a Deus, sobre congregar. Nós não viemos aqui para isso. Vai ter um momento para isso, mas o que te trouxe aqui foi a necessidade de adorar a Deus. Eu gostaria de perguntar para as pessoas que combatem o congregar, o igreja, o estar junto. Por que que alguém que está afastado, quando ele sente a necessidade de se voltar para Deus, a primeira coisa que ele faz é buscar uma igreja? Você já parou para pensar, se não tivesse igreja, se a gente andar por essa onda de que não precisamos de igreja, na hora que alguém quiser voltar para o Senhor, onde que ele vai bater? Que porta que ele vai bater? A quem ele vai procurar? Eu gostaria de perguntar para as pessoas que combatem o culto congregacional, aonde elas aceitaram Jesus? Aonde que elas levantaram as mãos?
Aonde que elas desceram as águas batismais? Aonde elas levaram os filhos dela para a escolinha? Todo mundo que prega contra a igreja só é cristão e só conhece Jesus por causa da igreja. Como que agora prega contra a igreja? Como que agora fala que não precisa de igreja? Como que algumas pessoas conseguem ficar em casa culpando A ou culpando B, ou colocando a culpa não sei em que ou não sei na onde, para não estar na igreja? Se a igreja foi quem gerou, se a igreja foi quem fez nascer para o Senhor, se a igreja foi quem fez dela uma nova criatura. Terceiro conselho, para que nós não deixemos de congregar, é não siga homens. João Batista talvez seja um melhor exemplo para isso. Eu não quero que você fique com raiva de João Batista, até porque ele tentou evitar, né? Quando alguém chegou para João e falou assim: você é o Messias? Ele disse: não, eu não. Vai vir aquele que é mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. Quando chegaram para João Batista e perguntaram se ele era maior do que Jesus, o que ele respondeu? Não, 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 que ele cresça e que eu diminua. O dia que Jesus chegou a João Batista para ser batizado, sinal de submissão e autoridade, João Batista virou para o povo que estava à sua volta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. João Batista falou assim: é ele. Só que parece que os discípulos de João Batista não entenderam. Ele falou de forma tão clara: o Cordeiro de Deus, que ele cresça, eu diminua, eu não sou digno de desatar a sandália, ele é mais poderoso do que eu, ele vem depois de mim. Parece que não resolveu. Depois da morte de João Batista, discípulos de João Batista foram ter com Jesus, indagando se realmente Jesus era o Messias anunciado por João Batista. Eles estão fazendo uma pergunta que o próprio João Batista já havia respondido. Então a culpa não é do João Batista, mas João Batista tinha seguidores de homens. Não siga homens, não ande atrás de homens, porque ao se deparar com Jesus, você vai ficar na dúvida se você estiver seguindo a homens. Uma das coisas que eu acredito que Deus tem me dado graça até aqui, é não arrebanhar pessoas para mim. Eu glorifico a Deus, talvez os poucos que eu consegui arrebanhar, eu arrebanho para Jesus. Né? E não só eu, né? Eu não estou falando que eu sou o bambambam, não. Há vários outros pastores sérios por aí. Mas não siga a homens, porque homens falham, homens erram, homens ensinam coisas erradas. Siga a Jesus, siga a Cristo. Nós não podemos juntar pessoas para nós, nós temos que juntar pessoas para Cristo, para Ele, é dele, pertence a Ele. Eu não tenho igreja, irmãos, eu não tenho ovelha. Jesus tem igreja e Jesus tem ovelha. Eu não sou o seu proprietário, eu não marquei você como o meu patrão marca o gado dele lá na fazenda. Não, você não é propriedade minha, eu não te comprei. Quem te comprou foi Jesus. Pedro disse que você é geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa, que ele comprou com o próprio nome. Você não me pertence, você pertence a Jesus. Não siga homens, não siga homens. Tem pessoas que só conseguem ouvir um pregador, está errado, está seguindo a homens. Tem igreja, tem pessoas que acham que só uma determinada igreja é certa. Está errado, está seguindo a instituição, está seguindo a homens. Não siga a homens, porque homens te decepcionam em algum momento. Siga Jesus. Defeito, qualquer igreja vai ter.
E o diabo vai te oferecer isso como prato, para você deixar de congregar. Talvez você chegue na igreja e pense, lá na igreja tem fofoca demais. Na outra igreja vai ter fofoca também. Se tem um trem que o diabo trabalha dentro da igreja para esfriar cristão, é com a língua. Preguei aqui esses dias. O pecado difícil para ser vencido, principalmente dentro da igreja. Talvez na igreja não tem quem adultera, quem prostitui, quem fuma, quem bebe, mas tem quem fala demais. E toda igreja tem quem fala demais às vezes. Você acha que na outra não vai ter? Você acha que na outra igreja o pastor é o santo, o seu pastor não é tão santo, aí na outra igreja o pastor é santo? Não, e vai ter os probleminha dele também. Não siga a homens. Nós não podemos seguir homens. Se a gente seguir homens, nós seremos enganados. Basta olhar aí para quem segue homens, você vai ver que a pessoa está enganada. Nós não podemos, irmãos. Esses que querem seguidores para si, não é o caso de João Batista, mas foi assim que os seus discípulos entenderam. Esse negócio do João Batista é tão presente. Eu já devo ter contado isso para os irmãos aqui em outra oportunidade. Você acredita que existe uma teoria de que a igreja batista vem desde os seguidores de João Batista? Isso é uma das terceiras, é a terceira teoria da origem dos batistas. Existem 3 teorias que falam de onde vieram os batistas. A terceira delas é essa, que os discípulos lá do João Batista continuaram se reunindo até na Reforma Protestante, e na Reforma Protestante eles aderiram, aí virou Igreja Batista, porque era o seguidor do João Batista. Eu particularmente, quando estudei história, entendi que não foi esse o caminho, mas existe uma teoria, existem irmãos batistas que acreditam nisso, que eles são da origem de João Batista. Olha para você ver que trem interessante. João Batista, os discípulos dele entendeu tanto que tinha ficado com ele, que ficou com ele até na Reforma Protestante, 1500 anos depois. Não é o problema de João Batista, os discípulos dele entenderam assim. Quem quer seguidores para si, se autopromove. Quem quer seguidores para si, não gera oportunidade. Você já viu isso? A pessoa é líder de um ministério e só ela prega. Pastor é pastor da igreja, só ele prega, nunca tem ninguém diferente. Nunca no ministério ninguém é levantado para pregar, entra ano e sai ano. Quem é assim, está conseguindo seguidores para si. Cuidado, nós não podemos ser enganados, irmãos. A palavra de Deus está condicionada a uma única pessoa. Sou eu ungido e o Jadir não, e o Edmar não. Sou eu capacitado e o Elton da Assembleia de Deus não. Sou eu o dono da unção e o Jairo lá da outra Assembleia de Deus? Não. Quem quer seguidores para si, se autopromove. Pensa apenas em si mesmo. Nós não podemos dar ouvidos a quem quer seguidores para si. Nós precisamos direcionar a Jesus, ao Senhor, tanto nós, quanto aqueles que vierem a Cristo por nós. A maioria das pessoas que pregam que o online vale, que você pode ficar em casa, que não precisa, não tem a necessidade de vir à igreja. Eu, como pastor da Atos, diria até para você que é da Atos, se tivermos líderes que não frequentam a igreja, para de acompanhar esse líder. Não para de acompanhar a igreja porque eu estou falando para você o erro. Mas pare de acompanhar líder que não entende a necessidade de estar aqui. Acho que nós não temos, né? Acredito que nós não temos. Mas se a igreja crescer, poderemos ter. Eu já participei de igrejas aonde o líder só aparecia no dia do seu ministério. O camarada era dia de homens, era dirigente de homens, você não via no culto de domingo, você não via no culto de semana, você não via em nada da igreja, mas no dia dele pregar e realizar o culto de homens, ele estava lá, o líder dos homens. Isso são pessoas que querem seguidores para si. Hoje talvez esse não seja um problema nosso, mas e amanhã? Pode ser? Irmãos, não é por demagogia. Nós não queremos você sentado no banco da igreja para encher mais uma cadeira. O nosso culto começa no indivíduo e termina no
coletivo. Nós precisamos estar aqui. Não faça essa experiência, mas se você já viveu ela, você falta um domingo, no outro domingo, vir ou não vir na igreja já não faz diferença para você. Frieza espiritual relacionada a parar de vir na igreja é igual usar crack. Tomara que você nunca tenha usado crack, né? Dizem que o crack, para que a pessoa se torne um viciado, ela tem que usar uma vez. Frieza espiritual é a mesma coisa. Deixa de ir no culto uma semana, na outra semana já não vai fazer diferença ir ou não ir. Daqui 2 semanas você já não vai querer ir. Ah, vai passar o jogo do meu time. Ah, vou assistir essa série. Ah, vou ficar em casa. Ah, é tudo igual. Ah, o pastor transmite, eu vou assistir pela transmissão. Eu já quase parei com essa transmissão um monte de vezes, porque eu não transmito isso para você ficar em casa. Eu transmito o culto pensando no irmão que está doente, não pode vir na igreja, não é? A irmã machucou, está doente, está enferma, não dá para ela vir na igreja, ela queria estar na igreja, aí ela assiste o culto online, no outro dia, na casa dela. Eu penso nessa transmissão como uma forma de evangelização. Domingo a Edilei mostrou um comentário na transmissão no Facebook, uma pessoa que nunca veio na igreja, que viu o link compartilhado por alguém da igreja, e entrou lá: pastor, acompanha aqui a pregação, que benção, fui edificado. Não é para a glória minha, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Essa é a função da transmissão. Não é para você que está bem, que pode estar aqui, deixar de vir aqui. Dá até um frio no coração quando você fala assim: ô irmão, você foi no culto ontem? O que aconteceu? Não, pastor, assisti online. Meu Deus do céu, eu vou acabar com esse online. Estou ajudando os irmãos a pecar, rapaz, não é possível. Mas a minha ideia não é essa. Aí na hora que aparece alguém que foi alcançado, eu penso assim: não posso parar de transmitir, porque está alcançando alguém. Irmãos, nós precisamos entender, crente que tem experiência, intimidade, quem bebe da água do Espírito, presta atenção, irmãos, isso é sério, em quem Jesus realmente fez a obra, quer estar aqui. Não quer estar aqui porque o Tiago é bom, porque Joaquina canta bem, não quer estar aqui porque tem caldo de feijão depois do culto, quer estar aqui porque é necessário estar aqui, é nosso alimento, é nosso combustível. Ah, irmãos, e precisamos mudar o nosso conceito para que algumas coisas aconteçam, para que ao terminar do culto você saia da igreja fortalecido. Sabe qual é o sentimento do cristão após o culto congregacional? Fui perdoado dos meus pecados, eu entrei aqui um bagaço, mas estou saindo daqui limpo. Não sei se eu vou conseguir ficar sem pecar amanhã não, mas o meu problema hoje, se Jesus voltar depois do culto, estou dentro, né? Esse tem que ser o nosso sentimento. Sabe qual é o nosso sentimento ao sair daqui? Fui fortalecido, estava frio, nossa, eu estava precisando dessa palavra, essa palavra foi para mim. Essa canção é antiga, é o melhor da quinta-feira do pastor Tiago, mas essa canção eu precisava cantar essa canção, eu precisava adorar a Deus com essa canção. Esse precisa ser o nosso sentimento, irmãos, senão o nosso conceito está errado. Se estamos saindo daqui assim: ai, canseira, amanhã é dia de trabalhar, não devia nem ter vindo, nosso conceito está errado. Ah, eu vim cá, não aconteceu nada, Deus não falou nada comigo, Deus não me deu nada, seu conceito está errado. Porque o congregar para nós é um resultado. Se o Espírito Santo habita em você, meu irmão, você pagaria preço alto para poder estar aqui. Se um dia tiver a oportunidade, a experiência de ir em lugares menores, em regiões onde o interesse é desnecessário, não tem proveito algum, faça isso. Acho que eu já testemunhei para os irmãos aqui, enquanto pastoreava em Bom Despacho, lá tinha uma congregação no Mato Seco. Toda vez que o pastor mandava eu para lá, eu me aborrecia com uma situação, que os irmãos batistas, né?
cantava o corinho, e a igreja lá ainda assim, a igreja lá é na praça central do vilarejo, de frente à igreja católica. Aí o pastor colocou umas cornetas, que é as cornetonas antigas, em cima da igreja, e colocava hino do cantor cristão 7 horas, para o culto começar às 7h30. Aí a cidade inteira, o vilarejo inteiro escutava as músicas do cantor cristão, que era um preparatório para começar o culto. Aí 7h30 os irmãos batistas, tinha os irmãos da roça lá que tocava viola, tinha um rapazinho lá que tocava viola. Um deles, você vê que não é mentira minha, né? Não tem necessidade de mentir, trabalha no Banco Sicoob do Crediprata aqui, ó, o William. Ele é de Moema, ele era do Mato Seco e ele trabalha. Ele e o João Paulo pegavam uma viola de 12 cordas, coisa mais linda, pastor Jardim, e fazia o louvor. Cantava lá umas músicas de Daniel e Samuel, e o culto era maravilhoso, né? O pastor mandava obreiro para lá de vez em quando. E aí, irmãos, tinha meia hora do trem lá na corneta, tinha o louvor, tinha aviso. Na hora que eu começava a pregar, chegava um casal. E aí o casal cumprimentava de banco em banco. Pai do Senhor, irmão. E você pregando, né? E tem hora que atrapalha muito. O pessoal está andando e você está pregando e você vai se perdendo. E a irmã apertava a mão, abraçava. Aí tem irmã que levanta, tem que abraçar. Como é que você está? E você pregando ali na frente. E eu pensando assim, mas não é possível. O culto começa às 7h30. Eu creio nem para chegar no horário. Só nem para chegar no horário. Irmãos, até que um dia eu descobri que eles moravam numa fazenda distante do Mato Seco, e eles iam para o culto de carroça, e o rapaz era retireiro, e aí ele tinha que tirar o leite para o caminhão da Embaré sair daqui e ir lá buscar. E na hora que o caminhão pegava o leite, ele sentava na carroça com a mulher dele, os meninos, e andava não sei quantos quilômetros de carroça até chegar na igreja atrasado, para não deixar de ir no culto. Nunca mais eu pensei mal dos irmãos quando eu vi a história deles, né? Não, aí eu chegava atrasado, até eu, oh, paz do Senhor, meu Deus abençoe sua vida, que bom que vocês chegaram, né? Não pensei mais mal do pessoal, porque eu não sei se eu faria isso. Se você for lá no norte de Minas, no nordeste do país, cidades pequenas, vários vilarejos, um deles costuma ter uma igreja, e os irmãos andam quilômetros a pé para assistir um culto. Nós moramos numa cidade plana, com ruas largas, em vista de outra cidade segura, não é tão segura quanto as demais cidades da nossa região, mas em vista de São Paulo, Belo Horizonte, de capitais, estamos num lugar tranquilo. A maioria de nós temos como nos locomover, ou temos condições financeiras para tal, e perdemos a oportunidade de celebrar o nosso Deus num culto, a troco de nada, a troco de ficar em casa. Irmãos, quem bebeu da água do Espírito Santo quer celebrar ao Senhor em congregação, junto com os irmãos. Sei que não é fácil. Olha onde é a igreja hoje. Vizinhos aqui da igreja, a irmã Zena, mas o amado, e o Everton quando morava aqui, mas mudou, morava de frente, veio para a igreja. Todos nós aqui viemos de outros bairros. Talvez tenha que gastar gasolina, tem que vir com alguém, pegar carona com alguém, sair do seu bairro e vir cá. Eu sei que é difícil, irmãos. Mas nós precisamos querer estar aqui como resultado, porque Deus nos trouxe a esse lugar. Para nós, aqui na igreja, acredito que para o Edmar, para o Jadir também não. Ter muita gente não significa resultado financeiro. Quero mostrar isso para ninguém, né? Não quero mostrar isso para ninguém. Não quero ficar tirando foto. Hoje tem tantas pessoas, fulano de está orando. Para mostrar a ninguém, irmãos. Nós precisamos estar aqui porque é um resultado espiritual estarmos aqui. Porque é o lugar onde nós nos encontramos com o Pai. É o lugar onde nós nos sentamos à mesa com Ele. É porque quando nós chegamos aqui, nós sabemos que Ele já estava.
A canção teologicamente não é muito correta, mas é uma verdade. Quando nós chegamos aqui, Deus já tinha preparado esse lugar para cada um de nós. Fica o conselho de Hebreus para a gente: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Congrega, esteja junto. Ah, pastor, mas é difícil, eu não lido bem com aquele irmão, aquela irmã não vai com a minha cara. Você não vem cá por causa da cara da irmã. Você não congrega por causa do irmão. Você não congrega por causa do pastor. Você não congrega por causa da esposa do pastor, nem dos filhos do pastor. Você não congrega porque você tem um título. Você não congrega porque você tem um cargo. Você congrega porque você tem a necessidade de estar com seu Deus. Congrega. Se esforce, paga um preço. Venha quando você não quiser vir. Mas não deixe de congregar como é costume de alguns, porque aqui é o lugar onde nós celebramos ao nosso Deus. É o lugar onde Deus ouve a nossa oração. É o lugar onde Deus nos escuta. Segundo Crônicas 7,15 diz que os olhos dele estariam abertos e os ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Ele está aqui. Mateus 18, Jesus disse que onde se reunissem em mais de 2, ele estaria. Em Mateus 18, ainda sobre a igreja, Jesus falando sobre a igreja, ele disse que tudo que fosse ligado nos céus, na terra com o céu, seria ligado do céu com a terra. Quando esse efeito só acontece aqui dentro. Entendeu, irmãos? Liga no céu e céu liga na terra quando nós estamos juntos. Você tem sua intimidade com Deus lá na sua casa. Entrar para a porta do seu quarto e orar, intimidade com Deus, precisa, culto individual. Ouvir uma boa mensagem lá na sua casa, colocar um bom louvor no Spotify ou no seu aplicativo de música lá, vai te edificar, glória a Deus, faça isso, se chama culto individual. Agora, céu ligado na terra, é só aqui dentro, é só lá na Casa Verde, é só lá na palavra, na igreja da palavra, Luz da Palavra. Irmãos, é dentro da casa é na quadrangular, é na assembleia, é na igreja. É na igreja. Céu ligado na terra, é na casa de Deus. Então, quando sair de sua casa, venha pensando em celebrar, em se alegrar, em estar com Deus, em congregar, em fazer junto com os irmãos. Você não precisa estar morrendo de amores por ele, não. É só estar junto, para que a unção de Deus venha e seja derramada sobre as nossas vidas. Se coloca de pé. Queria pedir o pastor Jadir para cantar algo para a gente ali, enquanto a gente ora, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento, curve aí a sua cabeça. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Como disse, irmãos, nós estamos aqui congregando, declarando nosso amor a Ele, nossa devoção a Ele. Você veio aqui por causa dEle, e se Ele não tiver falado com você nessa palavra, Ele vai falar com você ainda nessa oração. Talvez você ainda queira apresentar a Ele algo que você esteja passando. Como disse, não viemos aqui para isso, mas a igreja vai te dar o tempo para isso, para que Ele possa curar você da sua enfermidade, sarar você da sua ferida, para que Ele possa libertar você daquilo que você precisa ser liberto, em nome de Jesus. Oh Deus, vem neste lugar, Pai, ouve a nossa oração, Pai. Glória a Deus. Podendo exaltar Teu santo nome, é bom estarmos aqui louvando a Deus. Podendo exaltar Teu santo